Quem é a mulher virtuosa que em Provérbios 31, ela é sim uma encarnação da sabedoria, mas acima de tudo, aquilo que ela faz, os princípios das suas ações, ela faz porque existe um Deus que primeiro fez para nos ensinar. E hoje nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, hoje eu posso ser uma mulher organizada, eu posso ser uma mulher diligente, eu posso ser uma mulher generosa. Mas tudo isso porque o meu Deus, que me fez à imagem e semelhança, Ele é primeiro, antes de tudo. Então, antes de eu querer fazer alguma coisa, eu preciso entender quem eu sou. Olá, meu nome é Rebeca Ramos e esse é o Branches Podcast. Bom, já faz um tempo que eu tô tentando começar esse podcast. Eu tenho a tendência a querer que as coisas elas estejam muito certinhas, muito perfeitas pra eu começar algo. E aí, já faz um tempo que Deus tem me incomodado sobre isso, sobre tirar planos do papel, mesmo que eles não estejam 100% prontos. Afinal, se a gente for refletir sobre a nossa vida, a gente nunca vai estar 100% pronto. Isso não pode impedir que a gente faça alguma coisa. Eu senti esse incômodo dentro de mim pra começar a fazer algo. E aí nasceu esse podcast. Na verdade, não só esse podcast, nasceu o grupo de estudo Branches. Não sei se vocês perceberam, mas eu estou usando Branches para todas as coisas agora. É um pouco da visão daquilo que eu quero fazer no futuro. Mas Branches é a tradução de ramos. Então é basicamente o meu sobrenome, só que em inglês. A gente começou esse grupo de estudo de uma forma muito despretensiosa. A gente começou com 20 pessoas e hoje a gente tem mais de 200 pessoas no grupo do WhatsApp. Nem todo mundo participa das aulas, mas é muito legal ver que existem tantas pessoas que estão desejosas e dispostas a aprender mais sobre a palavra de Deus. E aí nesse grupo a gente estuda de Gênesis a Apocalipse, olhando para o plano de redenção de Deus e como tudo aponta para Jesus. Tem sido muito legal. E nesse contexto de estudo da Bíblia, nasceu esse desejo de estudar mais sobre Provérbios 31, porque agora no mês de outubro eu tava lendo um provérbio por dia. Quando chegou no dia 31 de outubro, que eu comecei a ler sobre o texto da mulher virtuosa, eu comecei a ler como se fosse um checklist. Então eu parei pra pensar, tá, será que eu sou uma mulher virtuosa? E eu comecei a ler, dando check. Ah, ela faz isso, check, eu faço. Ela faz isso, check. Eu fui dando checks e aí chegou um determinado momento onde eu não consegui dar mais checks. E eu parei pra pensar, nossa, será que isso faz com que eu não seja uma mulher virtuosa? E eu comecei a pesquisar, fui mais a fundo e eu descobri que existe conceitos e princípios muito interessantes pra gente entender a sabedoria que existe no livro de Provérbios, mais especificamente em Provérbios 31. E aí surgiu esse desejo de estudar Provérbios 31 por 21 dias, agora no mês de dezembro, e foi a oportunidade perfeita para sair esse projeto do papel, que é o podcast. Então, é um lugar meio íntimo, digamos assim. A gente tá aqui, ó, tranquilamente, muito despretensioso, com o meu café que tá quase no fim, com o meu microfone, pra gente conversar um pouco mais. Nessas 3 próximas semanas a gente vai falar sobre provérbios, mas depois a gente vai falar sobre outros assuntos também. Então você é bem-vindo para estar aqui comigo. E outra coisa, também é a oportunidade perfeita para o meu canal do YouTube sair, porque eu tinha pensado em fazer a princípio só o áudio, mas existe esse desejo há algum tempo do meu canal no YouTube voltar ativa. Se você não sabe, lá em 2016, quando eu fiz um intercâmbio para a Islândia, eu tinha um canal no YouTube onde eu postava alguns vídeos e fazia sucesso, o pessoal gostava. E aí agora eu tenho essa oportunidade de reativar esse canal. Então a gente vai falar sobre a Bíblia, sobre a vida em missões, sobre a rotina, porque em breve eu tô me mudando aqui da minha cidade, onde eu tô morando já há 3 anos, é a cidade de Pariqueraçu. Eu tô indo pro Reino Unido, então o ano de 2025 vai ser um ano cheio de novidades. Mas a gente não pode esperar o ano virar para começar a tirar os planos do papel. Por que não agora? Por que não hoje? A gente tem essa mania, né, de esperar a segunda-feira, de esperar o próximo ano para tirar os planos do papel. Mas quanto mais a gente espera, quanto mais a gente procrastina as palavras de Deus sobre a nossa vida, mais a gente demora em viver as promessas de Deus. Então a gente precisa ser
ser mais rápido em obedecer, e essa palavra é pra mim. No episódio de hoje desse podcast, a gente vai falar um pouco sobre o contexto de Provérbios, porque pra gente entender sobre o capítulo 31, a gente precisa entender o contexto de Provérbios, o que o autor queria dizer, quem são os autores, para quem esse livro foi escrito. Porque quando a gente olha no geral, na Bíblia, a gente tem essa mania de pegar textos isolados da palavra e tentar aplicar na nossa vida sem olhar para o contexto. E já diria o sábio, texto fora de contexto vira pretexto. A gente precisa entender, a gente precisa olhar para o contexto dos textos bíblicos antes da gente aplicar nas nossas vidas. E aqui, nesse contexto de Provérbios, né? O que a gente tá, para onde a gente tá olhando. Então é isso que a gente vai falar nesse podcast de hoje. Então, se você tem interesse, pode ficar ligado aí que a gente vai falar sobre o contexto de Provérbios. O livro de Provérbios, ele é uma coletânea de sabedoria, de ensinamentos práticos. A gente vê que não é algo tão elaborado quanto as cartas, por exemplo. Quando a gente olha para as cartas de Paulo, a gente vê ensinamentos muito mais elaborados. Em Provérbios não, são ensinamentos simples e fáceis. E a maioria dos provérbios a gente vê que eles são atribuídos a Salomão. A gente tá muito acostumado, né, a ver provérbios de Salomão. Mas existem alguns provérbios dentro do livro de Provérbios que eles são atribuídos a outros autores. Aqui, especificamente, capítulo 30 e 31, a gente vê que esses provérbios eles são atribuídos a outros autores, como Agur e Lamuel. São provérbios, um compilado de provérbios de sabedoria de muito tempo. E eles têm um objetivo claro, eles têm uma unidade no seu assunto, que é nos ensinar a viver com sabedoria diante de Deus. Ele é um livro para ensinar sabedoria aos simples, às pessoas que não sabem, mas também para as pessoas que sabem, para as pessoas que têm sabedoria. Porque não é porque você tem sabedoria que você não pode receber mais, que você pode adquirir mais sabedoria. Então, é para os simples, mas também é para os sábios. E quando a gente olha para os livros da Bíblia, cada um deles tem o seu gênero. E olhando para Provérbios, o livro de Provérbios é um livro de poesia. E não é a poesia que nós estamos acostumados, né, a ler, mas é a poesia hebraica, que é um pouquinho diferente daquilo que a gente está acostumado. E a característica aqui são frases curtas e de ações práticas. E essa parte de Provérbios 31, nós vemos que ela é organizada de forma alfabética, mas não o nosso alfabeto, o alfabeto hebraico. Então, cada versículo, ele começa com uma letra do alfabeto em ordem. E na nossa tradução, né, não é algo que nós conseguimos identificar, mas é algo que vai dar ritmo para essa seção do texto. Tá bom? E sobre a autoria do livro de Provérbios, sempre surge, né, essa dúvida. Quem que escreveu o capítulo de 31 de Provérbios? A gente vê que a primeira parte dele é atribuída a Lamuel, mas a segunda parte, que é a parte que descreve da mulher virtuosa, ainda existem algumas discussões. Alguns estudiosos, eles acreditam que essa é uma seção separada, alguns acreditam que é uma continuação dos provérbios de Lamuel. Mas, mesmo não existindo esse contexto, esse consenso claro, isso não impede que a gente extraia sabedoria desse texto. Então, a gente precisa focar, o mais importante que nós vamos olhar aqui é o que esse texto está nos ensinando sobre a mulher virtuosa e quais são os princípios que nós podemos aplicar nas nossas vidas. Então, a visão da mulher no livro de Provérbios, como um geral, nós encontramos duas, que são duas mulheres completamente diferentes. A mulher imoral e a mulher sábia. A gente vai falar um pouco mais sobre isso, sobre esse contraste entre a mulher imoral e a mulher sábia no próximo episódio. Mas, ao longo do livro, existem muitas advertências sobre a mulher imoral. Que ela é descrita de uma forma muito negativa e que muitas vezes ela é associada a
destruição e a insensatez. E por outro lado, a gente vê essa exaltação da mulher virtuosa, da mulher sábia, como em Provérbios 31. E essas duas representações, elas nos dão uma visão muito clara de que tipo de mulher nós devemos ser. Se é a mulher sábia ou a mulher insensata. Não é à toa que o livro de Provérbios, ele termina com essa exaltação à mulher sábia, à mulher virtuosa, nos incentivando a buscar a sabedoria em Deus. E isso é um resumo do ensinamento do livro inteiro, né? A gente vê o livro de Provérbios inteiro falando sobre a busca da sabedoria, sobre a mulher sábia. E é um resumo, praticamente, de tudo aquilo que foi descrito durante todo o livro de Provérbios. Ela é uma personificação dos princípios de trabalho árduo, de sabedoria, de cuidado com a casa e de generosidade com os necessitados. Outro ponto muito importante que nós vemos no livro de Provérbios é a visão da família. A gente vê que existe um valor muito grande aqui entre o relacionamento do esposo e da sua esposa. Esse livro ele exalta a parceria, o companheirismo, o respeito mútuo, e é um contraste até com a visão de outras culturas da mesma época, porque a gente sabe que a mulher naquela época ela não era valorizada, ela era vista como inferior ao homem. E aqui a gente vê que o papel dessa mulher no bem-estar da sua família, no equilíbrio da sua família, na preparação para momentos difíceis, como ela é uma empresária bem-sucedida. Então aqui a gente vê que ela não é só simplesmente uma mulher que cuida da casa, mas é uma mulher que faz a sua família prosperar, e ela também tem um impacto na sociedade, o que isso é algo que é completamente revolucionário para a época que esse texto foi escrito. Lembrando que a gente falou sobre o contexto, né? Que é importante a gente entender o contexto quando nós estamos lendo os livros da Bíblia. E concentrando agora, focando mais na mulher de Provérbios 31, muitas vezes quando a gente vai ler sobre essa mulher, a gente acha que ela é uma mulher inacessível, né? Como eu disse no começo, a gente vai começar a fazer aquele checklist de coisas que nós podemos fazer para ser uma mulher virtuosa. A gente vê que ela é uma mulher que tem tudo sob controle, que ela é bem-sucedida, ela é uma mãe exemplar, uma esposa dedicada, e é muito fácil a gente entrar num lugar de comparação e num lugar onde nós sentimos sobrecarregadas, porque muitas vezes nós não conseguimos ser como essa mulher. Então, eu como uma mulher solteira, que não tenho filhos, como que eu posso olhar para a mulher virtuosa e usar ela como um exemplo com princípios que podem ser aplicados na minha vida? Porque talvez hoje eu não tenha um esposo, né, para auxiliar, mas eu ainda tenho uma casa para gerenciar, uma casa para cuidar, e eu preciso estar pronta para isso no futuro. Mas ainda assim, mesmo se eu não casasse, por exemplo, no nome de Jesus, eu vou casar, eu recebo isso sobre a minha vida. Mas vamos supor, as pessoas que têm o chamado para o celibato, como essas mulheres, elas podem aplicar a sabedoria de Provérbios 31 nas suas vidas, mesmo não estando nesse lugar de esposas ou de empresárias? O que a gente vai falar para as mulheres que ficam em casa? Então, esse texto, essa parte de Provérbios, ela traz princípios que são essenciais para que nós possamos aplicar nas nossas vidas, não só dentro de casamento ou dentro de negócios, mas na nossa vida como um geral, porque a gente não pode entrar nesse lugar de comparação e de talvez se sentir frustrada por não conseguir dar esses checks, né? Que foi basicamente o que eu fiz e nasceu esse estudo. Então, a chave pra gente entender Provérbios 31 não é pra gente tentar replicar exatamente o que essa mulher faz, mas sim aquilo que ela representa, a diligência, a sabedoria, generosidade, cuidado. Esse texto, ele não tá falando que todas as mulheres elas precisam ser ricas, que ela ter servas ou gerenciar um império, mas esse texto nos ensina que como mulheres nós temos a capacidade de impactar as nossas casas, as nossas famílias e até mesmo a sociedade com as nossas escolhas diárias. E agora, como que a gente vai aplicar tudo isso nas nossas vidas? Porque, como eu disse para vocês, o
Provérbios 31 não é uma lista, né, de checklist pra gente dar lá check em tudo e falar, ok, agora eu sou uma mulher virtuosa, mas sim é um convite pra gente viver com sabedoria e com propósito. E aí, ao invés da gente se comparar com essa mulher virtuosa que nós vemos aqui no texto, a gente pode refletir sobre as qualidades que ela representa e como nós podemos ser mulheres mais sábias, mulheres que vão realmente incorporar a sabedoria em tudo aquilo que nós fazemos nas nossas decisões, nossa vida cotidiana. Você sendo uma mãe, você sendo uma esposa, você sendo uma profissional, como que você pode aplicar tudo isso na sua vida, em cada uma dessas áreas? A mensagem final, né, desse episódio é pra gente buscar como viver de forma sábia em tudo o que nós fazemos. Nas nossas decisões diárias, desde preparar uma refeição ou nas nossas interações com as pessoas lá fora. Nós vemos que a mulher sábia, ela é uma mulher íntegra, ela é uma mulher que dentro da casa, ela é uma mulher organizada, ela delega as coisas dentro da casa, ela sabe o que está acontecendo dentro da casa dela, e porque ela sabe o que está acontecendo dentro da casa, porque ela é organizada dentro de casa, ela consegue ser essa mulher que vai fazer essas mesmas coisas agora do lado de fora, com as pessoas da cidade, com os empresários da cidade, com as suas servas que vão cuidar da sua casa. Por quê? Porque ela incorporou a sabedoria nas suas decisões diárias. Então, quem ela é dentro é quem ela é fora. E existe esse convite pra gente aplicar a sabedoria diariamente nas nossas vidas. Porque quando nós paramos para analisar todos os princípios, que é o que a gente tá fazendo no nosso grupo de devocional diariamente, destrinchando versículo por versículo, nós vemos que basicamente isso é tudo o que a mulher virtuosa é um reflexo de quem Deus é primeiro. Se a mulher virtuosa ela é uma mulher organizada, é porque Deus ele é um Deus de ordem. Se a mulher virtuosa é uma mulher que toma responsabilidade para si, para resolver problemas, é porque Deus ele tomou a responsabilidade para si, a responsabilidade de consertar o relacionamento que foi quebrado entre o ser humano e ele com a entrada do pecado. E mesmo não sendo a sua responsabilidade, ele tomou a responsabilidade para si e ele falou, eu vou resolver isso. E aí a gente vê desde Gênesis o plano de redenção para a humanidade. Então nós vemos aqui que ele é um Deus que toma a responsabilidade para si, para resolver problemas, algo que a gente vê durante toda a Bíblia. Então, quem é a mulher virtuosa aqui em Provérbios 31? Ela é assim uma encarnação, né? Uma encarnação da sabedoria, mas acima de tudo, aquilo que ela faz, os princípios das suas ações, ela faz porque existe um Deus que primeiro fez para nos ensinar. E hoje nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, hoje eu posso ser uma mulher organizada, eu posso ser uma mulher diligente, eu posso ser uma mulher generosa. Mas tudo isso porque o meu Deus, que me fez à imagem e semelhança, Ele é primeiro, antes de tudo. Então, antes de eu querer fazer alguma coisa, eu preciso entender quem eu sou. E talvez essa seja a mensagem final desse episódio. Não é sobre o que você faz, não é sobre querer ser a mulher virtuosa com base naquilo que ela faz, mas é querer ser uma mulher virtuosa, entendendo a nossa identidade de filhas, entendendo quem nos criou. E porque o meu Criador, que me criou a imagem e semelhança dele, porque ele me fez assim, eu posso hoje, então, ser essa mulher cheia de virtude e uma mulher que tem sabedoria em tudo aquilo que faz. Então, espero que esse primeiro episódio tenha te abençoado. Se você não tá no nosso grupo do WhatsApp, você pode entrar no link que vai estar na descrição e estudar um pouco mais sobre provérbios, participar dos nossos devocionais juntos. Vai ser um prazer ter você lá. Então, é isso. Eu espero que você tenha gostado. Muito obrigada por ter ficado até aqui e nós nos vemos no próximo episódio. Tchau!